No céu de São Paulo, massas de ar quente sobre o sudeste do país desviam frentes frias e impedem a formação de nuvens de chuva. A umidade relativa também cai a níveis próximos de 20%, quase desérticos. É lógico que o consumo de água aumente, mas não foi isso que aconteceu nos últimos meses. O consumo de água na região metropolitana caiu em maio, junho, julho, porque 83% dos consumidores fizeram economia. Ao fecharem as torneiras, foram premiados com bônus na conta. Em julho, a Sabesp pagou 85 milhões de reais. A empresa também puniu quem gastou acima da média. Com multas ou sobretaxas, foram arrecadados 51 milhões de reais, segundo o comunicado da companhia. É claro que a Sabesp deu uma forcinha, seja reduzindo a pressão, seja com o fechamento manual da rede, que provoca longos cortes no fornecimento de água. Com essas medidas, foram economizados 6,5 metros cúbicos por segundo, o suficiente para abastecer cerca de 2 milhões de pessoas, ou a soma das populações de Campinas, Sorocaba e Santos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Assembleia Debate de hoje, com tema sobre sustentabilidade e, claro, o uso consciente da água. Com a queda acentuada do nível dos reservatórios e poucas chuvas, São Paulo enfrenta uma crise enorme no abastecimento de água aqui na cidade e no estado. A previsão é de que ela dure mais um ano. Estamos no pico da estação seca e, segundo os institutos de meteorologia, a situação de poucas chuvas deve continuar por mais 1 ou 2 anos. Em alguns lugares, o problema fica ainda maior. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo reduziu a pressão do abastecimento. Pois é. Com isso, os consumidores recebem água por algumas horas do dia e a Sabesp redistribui a demanda entre os sistemas. Para amenizar este sério problema, são importantes ações individuais para serem feitas. E elas já são praticadas por muitos paulistas e paulistanos, como, por exemplo, consumidores que captam água da chuva e iniciativas do poder público, como desassoreamento de rios e novas barragens. E para buscar soluções e debater novas iniciativas, o programa reuniu um time de especialistas hoje. Aqui em nossos estúdios, Mônica Borba. Ela é pedagoga com pós-graduação em Educação Ambiental e em Agricultura Biológico-Dinâmica. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada. Também aqui com a gente está o Alexandre Pessoa. Ele é engenheiro químico e membro da Universidade da Água. Muito obrigada também pela sua presença, Alexandre. E nós temos o repórter Jorge Machado, que está na casa de um arquiteto que teve uma iniciativa bem interessante para aproveitar a água da chuva. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles. Nas imagens aí parece até que ele está num parque, numa floresta. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente fala com você, Jorge. A sustentabilidade da água nos dias de hoje é muito importante. Como apenas 0,01% de toda a água do planeta disponível é própria para o consumo, o cuidado em economizar esse recurso é grande. Antes de iniciar o nosso debate, nós vamos conhecer iniciativas para diminuir a crise hídrica. Aproveitar a água da chuva ajuda no bolso e também nos níveis dos reservatórios que operam abaixo do limite desejado. Um projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê um sistema de captação em prédios públicos do estado. Mas já tem gente fazendo isso em casa, ajudando a economizar e transformar o planeta mais sustentável. Veja na reportagem de Mauro Frisman. Dona Iraci chega aos 90 anos de idade com um registro na memória de quando era criança no sertão pernambucano. Lá a gente tinha noção da falta d'água. Quando chovia, a criançada saía toda na rua para tomar banho. Todo mundo tomando banho de chuva, porque não tinha água. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, fazer comida, tudo. E eu ia buscar água, eu ia pegar água, ia pegar lenha, e a água trazia na cabeça. A lição de vida que Dona Iraci tirou com a seca nordestina foi passada a cada um dos filhos.
Desde pequenininhos, eu já falava, não esbanja água, não gasta água, que a água é sagrada. E hoje a sua casa é um exemplo de como que deve se tratar a água. Meus netos e bisnetos vão aproveitar a água de outra maneira. No que depender de um dos filhos de Dona Iraci, o arquiteto Ribamar, o Ribamar construiu aqui na casa dele 2 sistemas de captação da chuva. Lá em cima tem um jardim, uma horta, um pomar e um orquidário. Toda a água que cai lá é recolhida nesse encanamento e vem aqui para uma cisterna. Ribamar, como é que funciona? Então, aqui ó, tá acionada a bomba agora, tá vendo? Estamos usando lá em cima. Essa bomba manda água da cisterna, que tem aqui, toda a água que cai lá em cima vem para cá. Lá dentro tem um filtro para tirar o restante do sólido. Aqui tem um outro filtro que tira as folhas. E quando chega aqui dentro, nós somos obrigados a clorar essa água para que não venha fazer a criação de mosquitos, né? Porque vem a larva, ela vem e prolifera aí dentro, né? Aí coloca-se algumas pastilhas de cloro a cada 10 dias. Enquanto tem cloro, a gente vai colocando, a gente deixa, acabou, coloca, né? Isso daqui, pelo menos, a gente fica livre da dengue. Está sendo acionado agora, essa água é toda de chuva. Nessa cisterna cabe 2.000 litros e a água vai e vem. A ideia do Ribamar de construir uma cisterna surgiu durante uma reforma da casa antes mesmo da crise da água. Eu fiz uma reforma há 5 anos atrás, eu falei, poxa, eu vou fazer uma cisterna pensando nisso, que nessa obra eu não quis pôr telhado, eu falei, eu vou fazer um telhado verde. Então, se eu tiver uma cisterna, eu posso trabalhar com a água da chuva e agredir menos o espaço, o planeta com isso, né? Aproveita a água da chuva e deu certo. Então aí você tem um outro sistema que foi... sistema que é a água que fica armazenada da chuva em bombonas. É uma água que cai nessa calha aqui, é isso? Isso. E é recolhida para dentro desses 6 tambores? Sim. 7 tambores? 7 tambores. Quanto você consegue armazenar de água em todos eles? Aqui deve dar mais ou menos uns 3.000 litros. Isso aqui é para as plantas, mas a gente usa para lavar o quintal também. Acabou lá, eu tenho água aqui, eu tenho uma ligação direta que vai para aquela cisterna lá. Por baixo da terra, já vai direto toda essa água que eu consigo mandar para lá. Ribamar conta que investiu pouco dinheiro para tirar as ideias da prancheta, porque usou sobras de materiais de construção que iam para o lixo. Antes dessa crise, eu paguei esse tambor aqui R$40. Há 2 meses atrás, esse tambor estava em torno de R$180. A iniciativa de Ribamar coincide com a preocupação do deputado Marcos Damasio, do PR. O parlamentar apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que prevê a instalação de sistemas para a captação de água da chuva em prédios públicos do governo estadual. E o telhado verde que o Ribamar idealizou. Então, a Dona Iraci é quem cuida dele. Bom, daqui a pouquinho a gente vai até a Parada Inglesa, lá na Zona Norte, para daí a gente conversar com o Jorge, com o Ribamar e com a mãe dele, entender direito aí o que ela planta, o que ela cuida ali nesse telhado, que está incrível. O Brasil detém 13% das reservas de água doce do planeta. Porém, a taxa de desperdício é elevada e a situação se agrava diante da crise hídrica que a gente enfrenta hoje. Além daquelas preocupações básicas, escovar os dentes com a permanência da torneira aberta, lavagem de ruas e calçadas com jatos de água ou a lavagem de veículos com a água tratada, eu vou agora passar aqui para a Mônica qual é a preocupação que a gente deve ter para não colaborar ainda mais com o desperdício dessa água tão importante. Olha, a população realmente tem contribuído bastante, mas a gente pode fazer muito mais. O que a gente pode fazer muito mais? Olha, tomar banho com uma bacia embaixo e aquela bacia você já usa para o vaso sanitário. Isso é uma coisa. E banho a gente toma todo dia, às vezes duas todo dia vezes você por dia. toma banho e todo dia você dá descarga. E geralmente é perto.
Então você já toma o banho, já deixa ali, já deixa um baldinho. E você, na minha casa, a gente não dá descarga há muito tempo. Porque usa a água do banho. Exatamente, porque praticamente a mesma água do banho, 2 pessoas tomando banho, uma bacia grande, é meia bacia por banho. Meia bacia Isso por também banho. é uma coisa que ajuda você a estar tomando banho, você está vendo ali o negócio enchendo. Visualizar o quanto que vai de água para o ralo que antes a gente não via, né? E com as crianças também isso é uma coisa importante, né? Porque elas... visualizar o quanto você usa todo dia, se disciplinar, é algo muito importante. E isso é uma coisa que, assim, ainda não torna hábito. Né? Mas para todo mundo, viu? Hoje eu vou lavar o cabelo, então eu tenho que ser rápida para lavar o cabelo. Então, você tem que modificar hábitos. Não é ficar repensando a vida debaixo do chuveiro, né? Não dá. Ali não é hora de repensar a vida. Infelizmente, não dá mais tempo para chorar debaixo do chuveiro, chorar as mágoas. Nem cantar muito Nem tempo. cantar mais. Aliás, falando em cantar, vou até dizer, eu tenho um aplicativo no celular que ele contabiliza o tempo de banho, ele vai pela música. Então, você coloca lá 3 minutos de banho, são necessários, são 3 minutos de música tocando. Como eu já conheço as músicas que tem lá no meu podcast, é só você, eu falei, já tá acabando essa música, peraí, onde é que eu tô? Que parte que eu tô no chuveiro? Usando a tecnologia também um pouquinho aí a nosso favor, né? Você também tem, né, Mônica, na sua casa um sistema parecido com o do Ribamar, né? Eu tenho um sistema de captação de água de chuva que eu instalei no início do ano para as minhas plantas, porque eu tenho muitas plantas. E assim, a água da Sabesp, primeiro, não é uma água boa para regar planta, porque ela tem cloro. A água da chuva é muito melhor para as plantas. Tem que ser água da chuva, não? Com certeza, porque além disso, ela não tem cloro, não tem nutrientes, ela é uma água mais apropriada para isso. Lavar chão em casa, infelizmente, não é mais realizada essa tarefa. Passa-se pano e tá tudo certo. A varanda mesmo, assim, a parte externa, a gente mudou, assim, o padrão, não precisa ficar super limpo, porque realmente a gente não pode gastar água que vem da Sabesp para esse tipo de uso. Então, o reuso, eu acho que é algo que a gente ainda está engatinhando e que a gente precisa investir muito nisso, as pessoas precisam saber mais como fazer isso e rapidamente, que aquela água que você guarda da máquina de lavar ou do banho tem que ser rapidamente utilizada, não pode ficar ali parado, né? Então, não dá. Não, então você tem que, assim, aquela coisa do movimento, porque a água não pode ficar parada, a água tem que estar em movimento, senão a água parada é problema, né? Problema total. Aí, Alexandre, eu fico pensando aqui, como é que a gente pode utilizar os recursos naturais que a gente tem hoje, falando especificamente de água, que é o nosso tema maior aqui, sem comprometer lá na frente, para os nossos filhos, para os nossos netos. Você está tocando na questão chave, né? Na ferida eu estou tocando. Você está tocando na ferida que seria a sustentabilidade, né? Essa palavra, e essa palavra que surgiu já há algum tempo, quando na verdade surgiu no relatório da Brundtland, que ela foi designada para coordenar um grupo de especialistas por volta de 1986. 1986, é isso? 30 anos atrás. Como uma resposta ao que foi levantado, as preocupações levantadas já na Conferência de Estocolmo, de 1972. Então, assim, é um assunto antigo. É um assunto antigo. Quer dizer, antigo mais ou menos, daqui a pouco a gente chega até o Neolítico, né, Alexandre? Mas antigo mais ou menos. Mas, enfim, a ideia básica desse relatório, que foi fruto de uma negociação muito ampla entre aquilo que seriam os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? Quer dizer, concepções totalmente diferentes sobre o que seria desenvolvimento e muito menos ainda o que seria o desenvolvimento sustentável. Mas chegou-se ao meio termo com uma frase muito geral e muito boa, muito filosófica, de que o princípio seria utilizar o que é necessário agora, mas sem prejudicar as gerações futuras. Eu achei incrível isso. Só como é que faz isso? Bom, aí é que está o X da questão, né? Quer dizer, existem o próprio foco da sustentabilidade, ele foi não somente mudando, digamos, nesses últimos 30 anos, às vezes um foco maior em termos de questões de saúde, quer dizer, impactos à saúde por problemas ambientais, e muitas vezes centrando, como cada vez está de uma forma quase dramática, na questão da mudança climática. Ela passou a ser tudo, ela passou a ser quase o A ao Z
de qualquer tipo de referência enquanto à sustentabilidade. Isso tem, em parte, razão, porque quando a gente fala de mudança climática, em última análise, estamos falando de água também. Né? Estamos dizendo que tudo aquilo que nós impactamos no planeta, desde que o homem passou a ser sapiens, eu não sei até quanto, mas, enfim... Sapiens, mas não inteligente, né? Pelo que eu estou vendo. Então, os impactos foram muito grandes, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma coisa interessante, que há 10 mil anos atrás, ou seja, quando a gente contabiliza a nossa história propriamente dita, a história da humanidade, né? O surgimento das grandes civilizações, egípcia, Mesopotâmia, etc., haviam no planeta 6 trilhões de árvores, em torno de... Hoje a gente tem a mesma coisa. Não, hoje temos a metade. Hoje temos, quer dizer, segundo esse estudo, que eu tive conhecimento ontem, estamos com pouco mais de 3 trilhões de árvores. É lógico que isso tem um impacto muito grande em todo... E não dá para replantar essas árvores, né? O problema é que não botar dá. No lugar de volta, né? Isso não dá Porque pela própria dinâmica. Por outra coisa, não, né? E nós continuamos, pior, nós continuamos com a dinâmica da derruba. De desflorestar. Quer dizer, e isso são algumas questões que nós temos, que são... Aí nós vemos os problemas daquele povo todo se jogando no mar Mediterrâneo à busca de um bote. E, na verdade, nós estamos falando daqueles, digamos, vítimas de todo um processo de empobrecimento, o processo da agricultura desigual. Quer dizer, quando a gente começa a falar disso, a gente fala de água, mas a gente começa a puxar uma série de outras questões que, se a gente, de uma certa forma, entender o porquê delas, dificilmente a gente vai resolver o problema da sustentabilidade da água. Eu vou cortar você rapidamente, Alexandre. Eu sei que a Mônica está aqui se segurando para falar também. Vou pedir rapidinho para vocês segurarem. Esse papo vai continuar aqui, mas eu preciso dar uma passada e ir lá até a zona norte de São Paulo, lá no bairro da Parada Inglesa, com o repórter Jorge Machado. Ele está lá na casa do Ribamar, né, Jorge? E eu quero saber o seguinte, aquele engenheiro que fez uma obra para a otimização dos recursos hídricos em casa... Ele está aí com você? Explica como é que é essa cisterna do Ribamar. Silvia, estou aqui numa ilha verde na zona norte de São Paulo, no topo de uma casa que tem uma horta, que tem um pomar, que tem um orquidário, está tudo verdinho e a água aqui é sagrada, não se desperdiça uma gota. A gente pode até mostrar aqui a plantação de couves, todas em caixas, em vasos, vamos dizer assim, que tem um sistema fechado de aproveitamento de água. Aliás, com pouca água, com pouca chuva, dá para alimentar toda esta horta. E também lá na frente nós temos um pomar com muitas frutas, muitas plantas frutíferas e atrás um orquidário que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas quem vai explicar um pouco sobre captação de água de chuva é o Ribamar Bonvenuti, arquiteto. Ribamar, a última chuva consistente foi dia 24, 25 de agosto. A cisterna estava quase seca. Tem água? Quanta água reservada? Não, depois da estiagem, tinha 20%. Aí, com a pouca chuva que deu, eu tenho uma captação pequena, de 5 mil litros, consegui recuperar toda essa água. Quer dizer, eu passei pela estiagem sem problema nenhum. Sim, e aqui também toda essa plantação não sofreu com a falta de chuva, porque o sistema é fechado. Ele recicla a própria água que entra aqui. A água que cai, que sobra, volta para a cisterna, de lá é bombeada novamente, rega, e assim a gente vai segurando toda a água possível para poder alimentar as plantas. A gente não está vendo o sistema de bombonas que tem lá embaixo, inclusive a cisterna que está no chão, que é alimentada e que vem aqui para esse orquidário. Vamos mostrar um pouquinho o orquidário? Como é que funciona aqui o orquidário? A água desse orquidário, ela vem toda da cisterna subterrânea que eu tenho lá embaixo. E ela é bombeada mecanicamente para ter a pressão suficiente para os aspersores poderem trabalhar. Vamos mostrar funcionando? Vamos lá. Está literalmente chovendo dentro do orquidário. Sim. Esse sistema de pulverização, vamos dizer assim, favorece bastante as orquídeas, tá? Porque não encharca tanto, a gente consegue regular automaticamente a quantidade de água que vai ser jogada dentro do orquidário. Joga-se pouca água, mas mesmo assim vamos fazer uma conta breve aqui. A gente gasta energia elétrica para bombear a água da cisterna para cá. De que adianta eu economizar água e gastar com energia elétrica? Então, esse é um grande problema meu,
Mas dá para a gente fazer isso eólico, com sistema eólico, eu consigo transportar essa água para um determinado local, só que eu não tenho a pressão suficiente para alimentar os aspersores. Então o ideal seria que tivessem bombonas, captação de água no teto ou no telhado, na parte mais alta, para que ela caísse de gravidade, por gravidade, e não gastasse energia elétrica também, que é um problema. Seria ótimo, porém eu vou precisar de uma altura imensa para ter uma pressão similar à da rua, né? A água da rua. Então, nesse caso, eu ainda preciso usar uma bomba elétrica para poder criar essa situação. Até mesmo para irrigar o restante da casa, porque precisa ter pressão, não adianta. Todo esse sistema foi construído por você aqui. Você tem recebido consultas como arquiteto para que haja mais sistemas de captação de água, construção de cisternas nas casas, ou as pessoas ainda não deram a devida dimensão da crise? Olha, consultas já dei algumas, porém a procura é muito pouca, inexistente praticamente. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta da importância que a água tem na vida da gente, inclusive, né, essa crise hídrica aí, que a gente precisava ter um pouco mais de cuidado, não só nós, como todos, né, governo federal, estadual, municipal, porque está grave, o problema está grave. Se não chover agora, eu quero ver como é que vai ficar a nossa situação. Tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo a minha parte, tentando viabilizar, dentro desse oásis, como você citou, uma condição favorável. E está provado, eu consegui passar por essa crise aí, pela última seca que deu, sem problema, com 5.000 litros de água, trabalhando o mínimo possível, aproveitando o máximo da água para poder alimentar as nossas plantas. Só para as plantas que nós estamos usando a água de chuva. Tá? Como disse a dona Iracy, sim, a água é sagrada, tem que ter esse olhar carinhoso, usar com racionalidade e parcimônia. Sim, então por causa disso, a gente tem um resultado de espigas de milho, coisas assim absurdas, até surrealista, mas é possível resolver todos os problemas de água tendo um carinho maior com ela, né? Cuidando da captação e aproveitando ao máximo possível. Esse é o momento, não é preciso esperar a torneira secar de vez. Não, é agora que tem que ser feito. É agora que você tem que colocar a cisterna, é agora que a gente tem que correr atrás, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar e se vai permanecer para sempre isso. A gente não tem noção. O planeta está complicado, sabe? Muito obrigado, sucesso, Ribão. Silvia, com você. Esse orquidário delicioso, lindo aqui, que deixa os olhos da gente até mais iluminados aqui nessa manhã. Eu vou voltar a falar aqui com a Mônica, que eu vi que você estava levantando o dedo assim para falar no debate anterior, e que eu tinha perguntado para o Alexandre como é que a gente faz para usar os recursos agora e não acabar de vez para as próximas gerações. Era sobre isso que você queria complementar? Na verdade, a água é um recurso limitado, né? E a água é limitada? É limitado, é um recurso limitado que a gente tem no planeta. Não aumenta a quantidade de água, tá? E cada vez, como a gente tem mais pessoas, se a gente fizer uma conta, se a gente tem um recurso limitado e aumenta o número de pessoas, não fecha. As pessoas têm que usar menos água. A gente tem que se acostumar com isso. Então, essa finitude dos nossos recursos que a gente tem que estar repensando nossos hábitos na economia, em tudo isso tem que influenciar. Porque quanto mais gente, menos água a gente vai ter. Então a gente tem que cuidar muito bem desse recurso, que ele é muito precioso, ele é vital para todos nós. Sem água a gente morre. Simples assim. Né? A gente tem que usar o tanto e deixar para as futuras gerações. Mas o nosso uso, ele não tem sido... A gente não tem revisto nossos hábitos de consumo. Não é algo procedimental na nossa... A gente usa água há 20, 30, 40... do mesmo jeito. E a gente tem realmente uma cultura do desperdício no Brasil, porque a gente é um país abundante em água. Então, em tudo, né? Em tudo. Então, é algo que a gente tem que rever no campo da educação ambiental. Aliás, até algo que eu vou colocar aqui. O brasileiro, às vezes, a gente está acostumado, nós nunca tivemos grandes catástrofes, né? Físicas, ambientais, ou, enfim, pela intervenção do homem, como guerras ou como furacões, para que todo mundo se nivele no zero e todo mundo dê as mãos para continuar a subir
que é um pensamento muito do europeu, é um pensamento também do americano, que passa aí por, né, enchentes, furacões, enfim. Todo mundo perde tudo, do rico até o pobre. Então, se a gente não se ajudar e não rever os conceitos, o futuro tem um prognóstico bem ruim mesmo. A gente também tem um estudo que chama Pegada Ecológica, que mostra pra gente que hoje a gente usa mais recursos naturais do que nós temos. Então, por exemplo, a gente mesmo, tem... Às vezes a gente diminui isso. Não, nós temos 100 para usar ao longo do ano, tá? Em setembro a gente já usou 100. Então, 3 meses do ano a gente está usando das futuras gerações. Isso é calculado. Você pode entrar no site da Pegada Ecológica e fazer a sua pegada a partir do seu modo de vida e observar. Pode fazer. E aí você vai ver quanto que você está consumindo do planeta. Quanto que está indo embora Isso é um estudo que tem a pegada ecológica de todos os países. São Paulo tem a sua pegada ecológica, pode ser feito por cidade, pode ser feito tanto individualmente, por bairro, exatamente. Por pessoa, por comunidade, enfim. Para a gente ter essa dimensão do tipo de hábito que a gente tem, quanto a gente está consumindo, e quando termina a pegada, depois vem dicas do que você pode fazer para reduzir a sua pegada. Para melhorar aqui ou ali, né? Exatamente. Alexandre, a Mônica colocou algumas situações aqui para mim, eu vou até discordar de você, mas me diga se eu estou certa ou não. Você é da Universidade da Água, que para mim é um nome incrível, mas na verdade o trabalho é mais incrível ainda. A gente não mudou os nossos hábitos, pelo menos os paulistas, ou os paulistanos que estão sendo mais atingidos aí pela... A gente continua na velha novela de gastar, não é problema meu? Eu acredito que a gente, quando fala dos paulistas, eu acho que hoje o mundo está tão globalizado que nós temos praticamente um comportamento humano que está em cima de toda uma visão de uma sociedade de consumo, né? E gritantemente, crescentemente, cada vez mais de consumo e de uma forma quase maluca, suicida, se a gente consumir menos tem crise, porque aí não tem produção, aí o pessoal está desempregado. Se correr o bicho come. Então, na verdade, nós temos que repensar muitas coisas, né? E não adianta dizer assim, eu vou começar a partir de amanhã a botar o meu chinelo do lado esquerdo da cama. Isso não vai resolver o problema. Não é assim. Né? Nós temos problemas de fundo. É lógico que cada um pode fazer alguma coisa em seu ambiente, em seu trabalho, no dia a dia. Né? Agora, eu queria só chamar a atenção numa coisa, né? De um lado, nós temos que ter toda essa preocupação em termos de buscar um discurso, uma postura ecologicamente mais responsável. Agora, nós temos que tomar cuidado também para não ir para o lado, digamos assim, do pânico. Né? Várias vezes a gente começa a pensar em Malthus, a gente começa a pensar no Clube de Roma, em outros tipos de ações, em que se dá uma visão tão alarmista. O Clube de Roma, em 72, por exemplo, ele chegava a dizer crescimento zero. Então, a humanidade não vai crescer zero. Então, aquele tipo de discurso do impossível e que eu acho que mais provoca males do que realmente conduz a algum tipo de posicionamento mais positivo, construtivo, etc. Em relação ao problema da água, novamente, nós temos problemas que estão muito ligados ao homem moderno. Não é o paulistaniensis, se a gente fosse usar um termo. Não é bairrismo. Não. Nós temos um problema do ser humano. Aqui, no Rio de Janeiro, no Peru, quem viaja nos Estados Unidos. Exatamente. Vai ter que... É claro que talvez algumas civilizações... Eu tive há pouco tempo na Dinamarca e sempre me surpreende o nível cidadão dos países nórdicos, né? Quer dizer, a Escandinávia, de um modo geral, em todos os aspectos. Direitos humanos, respeito à vida, a visão ecológica. É claro que nós, fundamentalmente, nos falta educação, nos falta cultura. E aí, o trabalho, por exemplo, como da doutora, é uma expressão que a gente precisa multiplicar em muitos. Nós, da Universidade da Água também tentamos fazer nossas ações voltando para isso. Mas eu quero enfatizar isso. Né? Nós temos cada vez mais uma diferenciação, o que é sustentável. Então, sustentabilidade não fala. Virou um chavão para
Eu vou falar, não fala, segura aí, porque essa palavra a gente ainda vai debater um pouquinho mais. Pedir para você segurar. Programa Assembleia Debate, que discute aqui as soluções sustentáveis para amenizar a crise hídrica no estado de São Paulo. Vai fazer uma pequena pausa para a gente tomar um gole d'água, esse ouro branco, e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que discute formas sustentáveis de amenizar a crise hídrica no estado de São Paulo. Eu preciso falar de volume morto. Primeiro, tá certo falar volume morto? E o que é isso? Eu começo... Vamos para você aqui, Alexandre. Basicamente seria aquele tipo de água que já está abaixo daquilo que seria a zona de captação normal, né? Ou seja, seria um tipo de água que, em princípio, não estaria mais em termos livres. Não é nossa essa água, né? A Mônica falou uma coisa incrível aqui no intervalo, que seria o nosso cheque especial. A gente invadiu o cheque especial, é a parte negativa. Sim. Não era para estar ali. E ela tem características que, muitas vezes, criam, pelo menos, dificuldades ao tratamento, né? Quer dizer, tanto em termos do material particulado, e, inclusive, talvez, o próprio nível de composição dessas águas. Tem mesmo metais pesados, como eu li, enfim, noticiou. Isso eu acredito que, de um modo geral, pode ter, como todo tipo de água que tem um contato mais intenso. Quer dizer, toda vez que nós temos um processo de concentração aí, né? Uma coisa é quando você está com toda a represa cheia, o nível de diluição de qualquer tipo de contaminante é praticamente muito baixo. E quando você faz um nível de concentração tão grande, do contato tão intenso da água com o substrato geológico que ela está, existe, claro, um tipo de, digamos assim, mobilização maior desses contaminantes para a própria água. Agora, eu digo que os procedimentos de tratamento, eles são absolutamente capazes de remover todo esse tipo de contaminação. Principalmente... Não é para deixar a população desesperada. Não, eu não faria nenhum alarde maior desse tipo de questão. Agora, em termos de custo, sem dúvida nenhuma, os custos de tratamento passam a ser bem mais elevados. Mônica, você não concorda? Não, eu não concordo. Olha, a gente pode... Uma pilha, se você não coloca no lugar correto, aquilo vai para o lixo, que vai para aterro, ali vira o chorume. Por mais que você tenha todos os tratamentos da água, os filtros, é muito ligado para matar os patogênicos, para a gente não ter doenças hídricas. Mas os metais pesados estão na nossa água, sim, infelizmente. Né? A gente tem até formas de tratamento, só que é caríssimo. E hoje todo o sistema de tratamento nosso, ele não tem isso. E a gente está usando cada vez mais cloro para a nossa água chegar com uma qualidade razoável nas nossas casas hoje. Fala, Alexandre. Eu estou preocupado pelo seguinte, né? Em termos de passar uma informação, eu faço parte do grupo técnico do Ministério da Saúde que faz a revisão da potabilidade da água. A portaria atual é a 2914, nós já estamos trabalhando na nova portaria. Então, essa questão de tratabilidade, questões de contaminantes e água, é uma questão em que nós praticamente somos especialistas e sabemos que é absolutamente razoável quase assinar embaixo que a água, enquanto termo de tratamento de metais pesados, não tem esse risco que você está assinalando. Eu vou pegar seu gancho então, porque agora a gente vai entrar mesmo nesse tema. Olha, direto de Porto Alegre, por webcam, a gente tem o Miguel Lewis. Vamos ver se eu pronunciei direito o nome dele. Está aqui no nosso telão. Ele é presidente da Decalque Brasil. É uma empresa gaúcha que retira de rios e aterros de lixo de várias regiões do Brasil, entre eles o Rio Tietê e o Pinheiros, tão conhecidos nossos, né? Aproximadamente 30 toneladas de material reciclável por mês. O Miguel vai falar então com a gente aí como é que é feito esse trabalho, Miguel. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Você nos ouve e nos vê bem? Vejo bem, muito prazer aí, obrigado pela oportunidade.
E a gente pesquisa isso há 20 anos, com muito trabalho, às vezes bastante decepções aí do nosso país, que a gente não tem muita ajuda, mas a gente até já se vestiu de mendigo para ver todo o histórico dos nossos lixos. Então tem horário para recolher os lixos. De manhã cedo é as pessoas trabalhadoras. 7, 8 horas da manhã são os que trocam por crack. E quando chega mães de famílias, já é 9, 10 horas e daí o lixo bom já foi todo embora. Daí já passam fome e bastante trabalho no nosso país essas pessoas. Como é que é esse trabalho? Você está em Porto Alegre. Sim. Mas vocês assim, ajudam a gente aqui de São Paulo, os paulistanos. É que eu presto serviço para a Braskem há 18 anos. Entendi. Então eu comecei com comunicação visual, sinalização. E meu sonho era desenvolver algum produto para sinalização que fosse diferente. Então a gente começou a fazer formulações para criar poste, criar chapas, para fazer placas viárias e placas de sinalização, várias coisas. E com oportunidades a gente começou a agregar vários tipos de polímeros e fibras naturais. Então a gente constrói casas, calços de tubulação, assoalho de caminhão, navio. A gente já fez sala de call center para a Marinha em Rio Grande, a Intendência. Incrível, Miguel. Tô curiosa aqui com duas coisas para te perguntar. Me responde direito, ou explica melhor essa história de ter se vestido de mendigo. E o que é que vocês já tiraram aí do leito dos rios Tietê e Pinheiros aí de curioso para falar para a gente? A gente tirou garrafas PETs, que a gente desenvolveu uma chapa, que a gente até fez aí com a oportunidade e bastante orgulho, cartões de visita para o presidente da Assembleia e para várias pessoas. Para o nosso presidente? Isso deu em torno para o presidente da Assembleia de São Paulo. Fernando Capesi, então ele entrega um cartão de visita reciclado. Tirado do Rio Pinheiros. Incrível. E iriam para aterro sanitário. Mas o que a gente mais busca é tirar materiais que iriam totalmente para aterro sanitário e para ir de rios, de mar. Por isso é a nossa estratégia com a Marinha. Porque a água e plástico destrói muito a nossa natureza, né? Você está falando do plástico, garrafa PET, que a gente vê boiando mesmo, infelizmente. Mas já tirou, sei lá, sofá? Eu não sei, um material assim, você não pensasse, o que isso está fazendo no leito de um rio? Um carro, enfim. A gente desenvolve placas com o resto de carpetes de veículos. A gente desenvolveu uma tábua agora que é de para-choque de carro, de restos de computadores e de televisores. Porque computadores, 40 bilhões de euros vão fora porque as pessoas só usam as placas eletrônicas. Todo o plástico de ABS não tem reciclagem. Então agora a gente desenvolveu calha, desenvolveu tábua, desenvolveu poste, tudo em ABS com restos de televisores, computadores, para-choques de veículos que não iriam para lugar nenhum, só para destruir a nossa natureza. Só para o fundo do rio. E essa história de mendigo, conta? Esse foi um trabalho que a gente fez durante uns 3 anos, quando começou o nosso grupo de pesquisa da ecologia para desenvolver produtos para ajudar o meio ambiente. E isso foi feito em Caxias do Sul. A gente fez um projeto de hipersegregação municipal. E a gente recolhia os lixos e via o sofrimento das pessoas que não têm apoio, não têm nada assim de ajuda, essas pessoas que são de cooperativas, associações de catadores de lixo. Então a gente conviveu 3 anos com essas pessoas e juntando lixo, vendo tudo o que eles passam para esse projeto de hipersegregação. O que é esse projeto? Esse projeto a gente desenvolveu lixeiras feitas de embalagem de óleo de motor de carro, que também não tem reciclagem. Essas lixeiras a gente colocou num bairro em Caxias, que é orgânico e recicláveis.
O orgânico a gente leva para... Sempre me foge essa palavra. Fugiu muito agora, que é a primeira oportunidade assim, de entrevista. Compostagem? Compostagem, isso aí. A Mônica lembrou aqui. Essa compostagem que sempre, nem eu já falei, sempre essa palavra foge de mim. A compostagem a gente transforma em adubo. Esse adubo a gente troca aqui no sul com agricultores de sementes, de frutas, de legumes, de vários tipos de comidas, que as famílias que cuidam bem o lixo, a gente dá no fim do mês 10 quilos, 20 quilos de legumes, frutas, comida para essas pessoas que usam bem a reciclagem do lixo. Isso até foi apresentado pelo nosso governador agora na propaganda política dele. Como é que é o nome ali do lugar? Foi feito o Arroio Dilúvio, foi feito toda a proteção dele com reciclagem. Esse projeto foi tudo a gente desenvolveu também. Nesse lugar. Olha, Miguel, tô adorando aí as suas observações, contribuições. Eu vou voltar um pouquinho aqui para o estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais com o Miguel e esse sotaque gostoso bate, né, lá do Rio Grande do Sul. Tá frio aí? Hoje até tá bem gostoso. Tem um ventinho bem legal. Tem esquentado muito Porto Alegre? Essa época é bem boa. Essa semana foi quente. Ó, tá vendo? Obrigada, viu, Miguel? Daqui a pouquinho a gente volta aí com você, então, e saber mais informações do tempo e sobre sustentabilidade. O que a gente fala da palavra sustentabilidade tem tudo a ver com o clima. Tem tudo a ver com esses calores que a gente está tendo essa semana em São Paulo. Bateu 32 graus, Rio de Janeiro, 37 graus. Culpa da coitada da água também? Bom, eu acredito que aí, apesar de ter toda uma, digamos assim, uma linguagem oficial da sustentabilidade, concentrando em cima da mudança climática, existem algumas dúvidas em relação a isso, né? Na grande verdade, a nossa principal fonte de calor é o Sol. Pois é. E aí temos alguns ciclos, né, os ciclos de Milankovitch, que era um grande matemático sérvio, e que ele mostrava, quer dizer, fez uma série de estudos, e que depois foram confirmados, mostrando que temos alguns períodos em que, pela atividade solar, nós temos um aumento considerável da irradiação sobre a Terra. Então, isso vai desde o ponto que a nossa forma elíptica, em que nós giramos ao torno do Sol, mas também a próprio tipo de inclinação do eixo, etc. Mas a água, então, tadinha, ela não aparece. Nós temos ciclos de 100 mil anos, nós temos ciclos de 40 mil anos, nós temos ciclos de 28 mil anos, cada um em função, e muitas vezes existe uma conjunção desses fatores. Então, tudo que nós temos na Terra, desde a plantinha, desde a verdura que a gente come até nós, no nosso corpo, é produto da energia que vem do Sol. A partir daí, nós podemos fazer, e fazemos, como mostrei no caso das árvores, nós impactamos a vida, nós impactamos toda a conformação de fenômenos que vão fazer mudanças no clima. O oceano está quente, é fato. O oceano está mais quente, quer dizer, mas aí tem um detalhe. A nossa previsibilidade em termos de clima, apesar de todas essas projeções do IPCC, né, desse painel intergovernamental das mudanças climáticas, nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas incertezas. Para lhe dar um exemplo bem atual, está previsto o maior El Niño de todos os tempos. Não fala isso, rapaz, porque com o El Niño, que já está, esse menininho que está aí, ele já está quente, né? Vem o El Niño gorila por aí, né? Agora, nós não podemos dizer se isso realmente vai acontecer, porque isso está em dependência da quantidade e intensidade dos ventos alísios. Porque empurrar para o continente ou não? Olha só, o aquecimento mesmo das águas, principalmente do noroeste do Pacífico, ela se dá em função do magma. Quer dizer, daquela bola de fogo que tem no centro da Terra. Lá no centro da Terra. Então, em determinados momentos... Gente, até o centro da Terra nisso. Pois é. Então, para você ver como é complicada essa questão. Agora, o certo é o seguinte, nós temos grandes transformações na Terra, né, em termos climáticos, isso mudou totalmente os ciclos hidrogeológicos, o ciclo da água,
E claro que temos, em alguns lugares vamos ter falta, em outros lugares vamos ter excesso. Que, aliás, é isso que a gente está vendo cada vez mais recorrente Exatamente, no mundo, exatamente. né? Alagamentos, inundações, estiagem do outro lado, Exatamente. em lugares que não tinham. Exatamente. Olha o Rio Grande do Sul aí, o calorão que o Miguel acabou de falar que está lá no Rio Grande do Sul. Se lá está calorão é porque veio para cá também, né? A gente então, pode pegar esse resquício aí. Esse El Ninho gigantesco, esse El Ninho Godzilla que está para vir, ele deverá agravar muita seca no Nordeste, por exemplo. Ele vai provocar grandes enchentes no sul do Brasil. Mas talvez a água não venha para nós, para São Paulo, e principalmente para a área de reserviários do Sudeste. Então, quer dizer, existem toda uma série de coisas que não é a falta d'água. O problema é que ela vai se dar de uma forma cada vez mais mal distribuída, em sua intensidade e tudo mais. Para isso, nós temos que criar toda uma série de, digamos assim, sustentabilidades locais. E leis podem interferir nisso, né? Assim, eu digo, nossos parlamentares aqui da casa, claro, enfim, governadores, presidentes, prefeitos, podem colaborar ou não. Sim, claro. Isso daí, né, Mônica? Olha, eu acho que nós estamos num momento de muita incerteza. Você fala muito do Alto Tietê, né? Que eu preciso lembrar isso, senão o programa passa. Mas o Alto Tietê que hoje está abastecendo a gente aqui, né? A gente está num momento muito de incerteza e eu acho que a palavra sustentabilidade ela tem que estar ligada à resiliência. Ou seja, a gente ter vários planos diferentes para a gente enfrentar situações. E isso é o que a gente não está acostumado, porque a água vem, a sua água 100% da Sabesp. A gente tem que ter um plano B, a gente tem que ter realmente um armazenamento de água para a gente criar uma resiliência para no momento de crise você poder reduzir e assim por diante. Isso é em tudo. Água do mar, não sei, enfim, não só de rios. Por exemplo, a gente tem um problema de falta de árvores na Mata Atlântica, nas matas ciliares. Quantas árvores o governo plantou desde o ano passado até agora? Não foi feito absolutamente nada em relação ao que a gente tem um problema sério de redução de áreas verdes. É do governo isso ou isso é da prefeitura? Isso é da Secretaria de Meio Ambiente, tem um programa ligada às matas ciliares, que são as matas que estão no entorno de todas os rios, nascentes, isso tudo tem que ser recuperado rapidamente. Para ontem, né? É para ontem, assim, a gente teria que estar plantando muita árvore, porque a água também não está chegando aqui, a gente não está atraindo água, porque nós não temos mais floresta. Floresta é igual a água. Faz chuva. É conectividade entre a água que está aqui e a terra, a floresta puxa as chuvas. E a ausência de florestas também é um fator importante. E junto com isso a gente tem a questão da prestação dos serviços ambientais. Porque hoje o agricultor, quem tem fazenda e mantém a floresta de pé, protegendo a nascente, não ganha nada com isso. E os serviços ambientais, ele exatamente traz essa possibilidade do agricultor, ele manter a sua floresta, é um mecanismo econômico da gente proteger as matas, as florestas. E isso ainda não está acontecendo no estado de São Paulo. A agricultura, tá aí um tema que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Eu vou rapidamente lá para Porto Alegre, embora a gente esteja falando sobre sustentabilidade, principalmente com o tema aí da água aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Porto Alegre está ajudando aí com algumas informações muito latentes. Miguel, a gente enfrenta uma crise de água aqui bastante grande em São Paulo. Como é que está a situação da água aí para vocês, aí para os gaúchos? Aqui a gente inventa crise de enchente bastante. Complicado, né? É isso que a gente estava falando aqui, os opostos, né? Seca num lugar e no outro tanta água, né? E estão fazendo alguma coisa com essa água aí, por exemplo, armazenando para o futuro? Não, como os colegas aí de programa estão falando, bem legal, parabéns aí. Nosso país é bem difícil essa parte de sustentabilidade, porque eu acho que o interesse não existe. Por quê? A nossa geração luta por isso muito forte, mas o próprio governo, as pessoas que teriam capacidade de mudar essas coisas, não têm interesse, porque
Porque é tudo interesse em lucro, em riqueza, que acabam com as florestas, com os rios. Aqui mesmo, 3 anos atrás ou 4 anos atrás, uma empresa de curtume matou 1 milhão de peixes no Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos hoje, se eu não me engano, é o 2º rio mais poluído do Brasil. Que a gente toma água dele. A gente consegue poluir, mas não consegue fazer o caminho inverso, né? Miguel, obrigada pela sua participação. E só lembrando, Miguel, olha aí, um empresário sustentável, posso chamá-lo, né, Alexandre, de empresário sustentável, que faz do lixo grandes elementos, Parabéns, grandes... Parabéns. Tá vendo? Recebendo os parabéns aqui dos nossos convidados. Eu só vou mostrar um tijolinho aí pro El Ninho, ó. Tipo Lego. Incrível. Feito do quê? Ó. Esse é só lixo e só lixo plástico. Com 20% casca de arroz. Esse aqui é para construir pavilhões. Incrível. Mas quando daqui 10 anos tu te muda, tu desmonta e leva o seu tijolo embora. E tirou toneladas de lixo da natureza. Esse é o nosso esforço. Incrível, parabéns mesmo. Espero que essa sua ideia seja propagada aí para o resto do país. Olha aí, né, Alexandre? Quem quiser encontrar você, como é que a gente faz? Decalca você? Pode. www.decalquebrasil.com ou miguel@decalquebrasil.com. E muito obrigado aí ao Estado de São Paulo aí pela oportunidade. Isso é 20 anos de luta e a gente não vai desistir. Porque eu acho que a natureza merece coisa melhor do que estão apresentando para ela. Parabéns mesmo, muito, muito, muito obrigada pela sua colaboração, não é nem, né, pelo seu acréscimo aqui. Obrigada mesmo, beijo para todo mundo aí de Porto Alegre, para os gaúchos, capaz. Capaz, vamos com Deus aí, muito obrigado. Obrigada, beijo grande. Capaz, né, que gaúcho fala bastante, capaz, né, capaz. Ele tocou num ponto aí, falando, o estado de São Paulo é o espelho, né, pro resto do país, e a Mônica falando de agricultura. Eu tenho uma informação aqui, me corrijam se eu estiver errada, a agricultura é a grande vilã que mais consome água no país? 70% aí da água é para ela? É para nós, né? Primeiro, só para lembrar que a agricultura é toda voltada a toda a nossa economia, nossa alimentação, aos animais e assim por diante. Então, às vezes fica colocando assim... Mas a agricultura, quando se fala em sustentabilidade, principalmente desde o ponto de vista daqueles princípios que foram lançados, desde o relatório de Brundtland e que foram, digamos, ratificados pela Rio 92, né? Nós estamos nos distanciando. Eco 92. A Eco 92. Eu tive o prazer de participar, na época estava como pesquisador do CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral. Mas nós, na minha opinião, estamos nos distanciando, porque todo esse avanço maravilhoso que se deu em termos de tecnologia, inclusive de melhor aproveitamento da própria água, quer dizer, em termos de utilização média, o consumo da agricultura, a demanda da agricultura diminuiu. Na verdade é que o tamanho dela vai se tornando de uma tal coisa. Agora, o grande problema da insustentabilidade dela se dá na medida em que hoje você tem uma capacidade de produzir 2 milhões de quilos por hectare, por trabalhador, com os mais modernos recursos que se tem, é muita coisa. Mas, por outro lado, você tem do outro lado, que é a grande massa ainda dos agricultores do mundo, que produz somente 1.000 quilos por hectare por ano. Aliás, aqui em São Paulo, fiquei sabendo que a gente tem 300 agricultores aqui na capital, na Zona Sul, produzindo alimentos sustentáveis, sem agrotóxicos, enfim. Mas não tem tanto incentivo também, né? Mas aí o que acontece com esse agricultorzinho? O que acontece? Os preços hoje desceram a 1/4 do que era 50 anos atrás. Tá falando que tá mais barato? Tá muito mais barato. Claro que para nós que somos os consumidores na cidade, nós achamos maravilhoso. Só que aquilo inviabilizou uma grande parte dos agricultores, que são a metade da população do mundo. Então, quando estamos falando em torno de perto de 7 bilhões de habitantes, mais ou menos 3,5 bilhões vivem no campo. E mais ou menos 800 mil a 1 milhão dessas pessoas estão desesperados, morrendo de fome e fugindo com qualquer nau furada para a Europa. Por exemplo, é o caso que a gente vê que a gente está vendo aí, desesperado. Então, a gente vê que essas questões da sustentabilidade, elas muitas vezes se colocam contraditórias. Agora, eu queria dizer que nós, da Universidade da Água, afora toda essa visão holística, digamos, buscando entender o problema na sua questão macro,
nós desenvolvemos justamente com a empresa Ambis Engenharia um projeto que nós chamamos de gestão da água, que ele está sendo encaminhado, quer dizer, dirigido para os pequenos não, médios municípios, entre 100 mil e 500 mil habitantes, e também para, por exemplo, nós estamos buscando contato com o pessoal do SEBRAE para pequenas e microempresas. Então, essa gestão da água... Começando ainda. Nós tínhamos o projeto pronto. O que nós vamos fazer é justamente buscar a parceria para a viabilização, tanto voltado para os municípios, quer dizer, aproveitando, por exemplo, esse tipo de questão de aproveitamento dos recursos, digamos, ou fontes alternativas, que não é só a água de chuva, nós temos também alguns tipos de aquíferos, mesmo os superficiais, que poderiam se vir. Existe, antes de mais nada, e essa é a primeira fase que nós temos nesse projeto, que é a fase de diagnóstico. Você, primeiramente, você tem que analisar qual é a demanda real e como está sendo o uso. Mensurar, o problema de perdas, porque aí nós temos toda uma série de tabelas mostrando quanto você poderia ou deveria ser o seu uso para cada tipo de atividade. E aí, quando você constata que a realidade está totalmente fora disso, você tem que buscar saber onde é que está a perda. E a partir dessas fases diagnósticas, a gente vai buscar as fases de interferência tecnológica, aproveitamento de outras fontes alternativas. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Reciclagem. Mas tem que ser rápido esses passos, né? Mas esse projeto está pronto e nós começamos a buscar parceria. Falta parceria aí. Então, gente, olha aí, vocês que estão assistindo, né? Parceiros interessados aí na água, né? Que nos dá a vida. O Alexandre está à disposição da Universidade da Água. A gente está indo para os minutos finais do nosso programa. O bate-papo estava ótimo, mas acho que é isso mesmo. Quando está bom, o tempo voa, né? Pedi para a Mônica aqui deixar uma mensagem aí para a população, enfim, a partir desse nosso assunto aqui, a sustentabilidade, principalmente a água, né? Eu acho que assim, a produção de alimentos ela deve sofrer uma grande transformação. E a gente tem hoje sistemas agroflorestais, que é produzir alimentos junto com a floresta. Então, isso reduz a necessidade de processos de irrigação. Então, isso é uma tecnologia social importante para a gente conhecer, investir e se aprofundar. E o Brasil é um país pioneiro e tem muito a contribuir com isso. O brasileiro é bom nisso. A gente aprende direitinho porque a gente tem garra. A gente não tem medo, né? Então é só ensinar que a gente aprende a fazer a coisa direitinho. Eu também queria dar uma dica, que existe um coletivo aqui em São Paulo que se chama Aliança pela Água. São várias ONGs que vêm trabalhando com essa questão da água, foram vários especialistas que foram consultados e dentro desse coletivo se criou assim, o que tem que ser feito agora, a médio e longo prazo para a questão da crise hídrica no Alto Tietê. Onde eu encontro isso, essa cartilha, por exemplo? Que aliançapelaagua.com. .br. Aqui tem coisas interessantes, por exemplo, como você lava frutas, verduras sem gastar água. Exatamente, são dicas muito interessantes, assim, até quando você fica sem água zero em casa. Então, é muito importante que a população se informe, porque isso é a mudança de hábito que a gente precisa inserir no contexto. Aqui a gente tem de sobrevivência ao colapso. aguasp.com.br, tá? Que eu acho que é um material importante. A gente vai ter uma reunião também importante no dia 10, que estamos lançando uma campanha, Tá Faltando Água. Então é só vocês entrarem aí no site, Tá Faltando Água. hashtag Tá Faltando Água, para vocês estarem participando e ter um site onde você pode colocar quanto tempo está faltando de água na sua casa, assim por diante. E o Instituto 5 Elementos está lançando este mês o Atlas para a Sustentabilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Tietê. É uma publicação que está online no site do 5elementos.org.br. E lá dá uma... E lá tem muitas informações sobre a questão da água na bacia hidrográfica mais complexa do nosso país. Que é a bacia do Alto Tietê. O quanto que a gente tem de vulnerabilidade, quanto a gente depende de água de outros lugares para viver e que a gente precisa cuidar da água daqui, porque é aqui que nós estamos e a solução não está fora, a solução está aqui. Obrigada, Mônica. Suas considerações finais, Alexandre? Eu agradeço muito a oportunidade de participar desse programa. Acho que, como nós vimos, é um tema complexo,
Quer dizer, quando a gente começa a falar de água e quando, principalmente, quer relacionar a água com sustentabilidade, aí tem que se puxar uma série de outros assuntos. Uma hora fica pouco aqui para a gente falar disso. Quero dizer que nós, da Universidade da Água, buscamos cada vez mais, não somente entender, como eu digo, de uma forma platônica, os problemas todos que estão relacionados à água, mas buscamos também intervir com nossas contribuições, esse tipo de projeto como gestão da água, inicialmente voltado para pequenas e médias empresas e também para os municípios de pequeno e médio porte. Eu acredito que é a nossa forma, de momento, de dar a nossa contribuição. Nós temos uma série de publicações também, abordando inclusive essa questão de uma forma mais histórica, cronológica, sobre o problema todo da sustentabilidade em si e sua vinculação com a água, com os seus ciclos, e a fundamentalidade dessa água, desse precioso líquido para a nossa vida. Chama de ouro branco, né? Daqui a pouco, como você dizia, antes de nós começarmos você citava isso bem, é que daqui a pouco não vamos falar mais sobre Leonardo DiCaprio. Foi ele que falou isso. Ele que falou isso. Você reproduza, porque eu achei aquilo muito bom. Eu vou até falar aqui. Bom, eu agradeço aqui imensamente a participação de vocês, a contribuição, as informações e o que vocês fazem também pela gente. A sociedade aqui toda agradece, viu? O programa Assembleia Debate fica por aqui, mas não sem antes dizer essa frase do ator Leonardo DiCaprio, tão engajado aí no meio ambiente e na sustentabilidade. O meio ambiente, tô nem aí pra ele. O meio ambiente vai virar rocha, vai virar deserto, vai virar era do gelo. Quem não vai se adaptar a esse meio ambiente seremos nós, seres humanos. Pense nisso. Você, telespectador, pode também acompanhar a nossa programação da TV Assembleia SP pela página www.al.sp.gov.br. Tchau para vocês, uma ótima semana a todos. Até o nosso próximo encontro.